Olá, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, nós estamos aqui na nossa segunda aula, né? Depois do reinício das aulas, aqui a aula remota, não é online, é gravada, né? Então, assim, vou passar para vocês hoje o seguinte assunto. Vocês estão vendo aí a tela está compartilhada. Caso esteja ruim aí, eu vou dar um zoom aqui para ver se ajuda um pouco, tá certo? Bom, nós já discutimos isso, a unidade 1 e a unidade 2, a gente já trabalhou um bocado delas, mas eu vou fazer uma rápida revisão, tá bom? Então, na aula de hoje, meu objetivo é falar para vocês sobre vocabulários controlados, tá certo? Depois, na sequência, outro dia nós vamos falar de metadados, conceitos e técnica de função de metadados. Mas hoje, o vocabulário controlado, que é o vocabulários controlados, tá certo? Vamos lá? Bom, então, primeiro, essa é a aula do dia 12/8 de 2020. Vamos falar sobre vocabulários controlados dentro da disciplina de Tecnologia da Informação 2, no curso de Biblioteconomia na Universidade Federal do Ceará. Eu sou o professor Oswaldo, tá bom? Bem, primeiro de tudo, é interessante nós termos uma definição de que vem a ser vocabulário controlado. Você pode dizer que o vocabulário controlado é um esforço que você faz para escolher algumas palavras que sejam boas para representar um assunto, um conjunto maior. Tá? Formalmente, eu posso dar a seguinte definição para vocês. Vocabulário controlado é uma redução do conjunto de palavras disponíveis para expressar ou referenciar parcelas de um conhecimento. Por exemplo, quando você vai falar de esportes, né? O assunto esportes, você pode falar de várias maneiras sobre esportes. Você pode, por exemplo, falar pelo nome de cada esporte, futebol, vôlei, basquete. Então, essas palavras, futebol, vôlei e basquete, elas podem ser palavras-chave ou palavras com um significado especial para que eu me refira a esportes. Então, posso dizer assim, é muito importante que você pratique esportes para você ter uma vida mais saudável. É muito importante que você jogue futebol, é muito importante que você jogue vôlei para ter uma vida mais saudável. Então, é uma palavra que, se encaixada para fazer referência a um determinado conjunto maior, não fica ruim. É claro que há imprecisão, há perda de informação, perda de dados, perda de conhecimento nisso, mas às vezes isso é aceitável. Vale fazer aqui uma observação que é a seguinte: é o meu entendimento, e muita gente pensa igual a mim, embora tenha aqueles que pensam diferente, que dados, informação e conhecimento são coisas completamente distintas. Conhecimento é formado a partir de informações que você consegue produzir, certo? E a informação é produzida através do seu entendimento de um determinado dado. Portanto, conhecimento e informação só existem na cabeça das pessoas. E se um dia a humanidade deixasse de existir, se não tiver nenhum outro ser pensante aqui, acabou o conhecimento e acabou a informação. Ficam os dados, tá certo? As observações quantificáveis ou qualificáveis que nós podemos fazer sobre as coisas, elas vão continuar lá. Mas no momento que eu tenho acesso ao dado e eu consigo interpretá-lo, eu produzo informação. E produzindo informação, com mais informações e mais dados, eu produzo conhecimento. Bom, então, você usa um vocabulário controlado para auxiliar na representação de conjuntos maiores de dados. Porque, do contrário, você teria que ter o conjunto inteiro ali para poder explicar do que você está falando. Às vezes você pega ali um ponto central e usa para explicar isso. Vamos dizer assim, existem muitas cores, né? Vamos falar só do amarelo. Existem uma infinidade de tons de amarelo, certo? Uma infinidade. Mas você elege uma para ser o amarelo, a cor amarela, né? Você fala, isso aqui é amarelo, pronto. Mas ela é um dos amarelos, ela não são todos os amarelos. Então, no mundo de cores amarelas, você escolhe uma que vai representar todo aquele conjunto, certo? Faz isso para as outras cores. Bem,
Essa definição que eu dei aqui, ela é uma definição mais formal, você pode tentar entender e produzir uma sua também, tá bom? Motivação. Qual é a razão da criação de vocabulários controlados? A partir disso eu já respondi agora há pouquinho, né? Mas, veja só, eu vou criar um vocabulário controlado para permitir, por exemplo, né, permitir que um determinado assunto seja sempre referenciado, representado, referido, apontado, indicado por um conjunto limitado e previamente definido de palavras. Se eu e você, nós tivéssemos que dar nome às coisas, ou um conjunto de coisas, se eu chamar uma coisa de azedo e você chamar uma coisa de preto, ou chamar uma coisa de amarelo, ou chamar uma coisa de branco, cada um usar um nome diferente para aquela coisa, para aquele conjunto de coisas, fica difícil entender, tá certo? Se eu falo, ei, e aquela coisa, aquele negócio lá amarelo, você fez... Aí eu falo, que coisa amarela é essa que você está falando? A gente estava falando de uma coisa cinza, agora você está falando de um negócio amarelo. Houve aí ambiguidade, porque eu usei uma palavra que não é a mesma que o problema. A gente combina, olha, quando for tal coisa, nós vamos usar tal palavra para nos referirmos àquelas tais coisas. Está me acompanhando? Bom, um segundo motivo seria diminuir problemas de localização dos documentos, dos livros, artigos, etc., né? Usando termos mais adequados para representá-lo. Se eu pego um livro sobre pães, certo? E coloco uma etiquetazinha, vamos supor que não dá para ver a capa, só dá para ver uma etiquetazinha, que a gente fica assim por fora. Imagina um monte de livros empilhados e eu só vejo as etiquetazinhas, né? Aí, no livro de pão eu coloco assim, culinária. Não é um bom nome para livros de pães, tá certo? Porque culinária é tão amplo. Apesar de pães estar dentro da culinária, essa palavra que eu escolhi, ela não é boa o suficiente. Ela é muito... Eu vou ter dificuldade de encontrar aquilo. Tá me entendendo? Então, talvez eu poderia ter escolhido panificação ou pães, tá certo? Tá bom? Entendeu? Segundo, ou terceiro, melhor dizendo, né? Eu também crio vocabulários controlados para estabelecer uma linguagem padrão que possa ser usada para a recuperação dos documentos. O exemplo anterior demonstra problemas se eu escolher um termo inadequado, né? Eu falei, pega para mim um livro que ensine a fazer pães. Aí eu vou olhando só pelas etiquetas dos livros. Culinária, 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 só tem de culinária aqui, e vou embora para outra pilha. Por quê? Porque botei a etiquetazinha de culinária no livro que era sobre pães. Então, isso faz com que o livro, que embora esteja ali naquela pilha, seja perdido. Eu não vou encontrar, vou ter que olhar um por um até encontrar o livro. Agora, imagine se for o livro dos pães especiais para sábado à noite. Aí que vai ficar difícil achar esse livro especial, né? Tá bom? Bem, o quarto motivo que eu elenquei é para auxiliar na organização dos acervos. Claro que a organização dos acervos ela é muito mais complexa do que a mera escolha de poucas palavras para representar um conjunto, mas já é um início, tá? Então, se eu pego todos os textos, todos os documentos para os quais eu coloquei uma mesma palavra indicando o conteúdo daqueles documentos e faço as pilhas, faço as organizações baseadas nessas palavras, então eu estou auxiliando na organização, tá? Mas a biblioteconomia tem outros métodos mais sofisticados para fazer essa organização de acervos, que inclusive é o assunto de disciplinas específicas para isso. Bem, uma vez que a gente já discutiu o conceito e também já discutimos motivação, para o qual existem e criamos os vocabulários controlados, eu vou falar para você de alguns tipos de vocabulários controlados, tá certo? Eu não vou encerrar esse assunto, porque esse assunto ele é discutido com muita propriedade em outras disciplinas, mas ele é importante para mim nessa disciplina, para que eu possa construir com você uns conceitos mais avançados que nós vamos discutir em outras aulas a respeito dos metadados, como você talvez já tenha ouvido. Bom, lista. Lista é um tipo de vocabulário controlado, ele é o mais simples que existe, ele consiste em uma lista de palavras. Agora, não é uma lista qualquer, tá?
uma relação enumerável de termos autorizados para referenciar um determinado termo na linguagem natural. Termo na linguagem natural referencia-se a um conceito em linguagem natural. Por exemplo, diversão é um conceito. Você pode encaixar um monte de coisa em diversão. Estudo, um monte de coisa. Tarefas de casa, um monte de coisa pode ser enquadradas em tarefas de casa, tá certo? Bom, vamos acompanhar para ficar mais claro. Tá aqui, tá aí, tá aqui, tá ali. Eu não sei se calma, para lá, depois eu vou ver o vídeo e vou saber se eu errei. Mas para mim está nesse canto aqui. Bom, então, nós temos aqui um pequeno exemplo que eu coloquei de lista, certo? Eu até acho que esse exemplo, ele na verdade, ele não é meu. Eu acho que eu copiei esse exemplo, mas eu me esqueci de onde foi que eu copiei. Depois eu vou procurar para ver se eu coloco aí a devida referência para esse autor, tá certo? Por enquanto é autor desconhecido. Então, exemplo. Na parte de cima da imagem, né, se você olhar aqui onde o ponteiro do mouse está passando, você tem aqui linguagem natural. Então, na linguagem natural é como nós falamos, tá certo? Então, aí eu vou querer criar uma linguagem controlada, ou escolhendo termos controlados, escolhendo palavras para compor um vocabulário controlado. Você veja aqui, compra de papel A4, papel carta, papel, né, legal. Compra de canetas, compra de grampos, compra de borrachas, compra de apagador, compra de réguas, compra de compasso, compra de... Do que é que eu estou falando mesmo? Eu estou falando de lista de material de consumo, né? Num contexto, se fosse mais específico, cadernos, né? Aspirar, caderno de matérias, aí já iria para a lista de material escolar. Mas no meu exemplo, é simplesmente lista de material de consumo. Por quê? Papel, caneta e grampos. Material de consumo é um termo que nós utilizamos para o material que é utilizado em escritórios, por exemplo, para produzir relatórios, fazer isso, fazer aquilo. Não é material de consumo. Usou, já tá destinado àquele produto. Então, papel, caneta e grampo são sinônimos de material de consumo, ou seja, tem uma relação de sinonímia de material de consumo neste contexto que eu estou explicando. É claro que eu não posso dizer que material de consumo é sinônimo de papel, não é isso. Estou dizendo que uma lista, né, contendo papel, caneta, grampo, borracha, tinta, essa lista, ela é sinônima de material de consumo. Então, aqueles itens, você pode... isso é material de consumo, material de consumo, material de consumo, material de consumo. Tá bom? Entendeu? Lista. Nosso primeiro exemplo. Agora, o segundo, nós temos aí um anel de sinonímia, né? Anel de sinônimos. Né? Então, eu tenho aqui uma relação enumerável de termos considerados semanticamente equivalentes para referenciar um determinado termo, o conceito, né, da linguagem natural em um mesmo contexto. Um exemplo para ficar mais claro. Tá aí, um anel de sinônimo, esse exemplo aí. São sinônimos no sentido de transporte, táxi, ônibus, condução, skate. Alguém ainda anda de skate? Eu nunca mais vi ninguém andando de skate. Você anda de skate? Conhece alguém que anda de skate? Bem, enfim, táxi, ônibus e condução são sinônimos no sentido de transporte. Topic e ônibus seriam sinônimos de transporte e também sinônimo de uma outra coisa, transporte público, né? Ou de também apertação, mau cheiro, lotado, de andar em pé, né? Entre aspas, e essas coisas todas. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? São sinônimos, tem uma relação de sinônimo naquela finalidade específica. Em outros contextos, táxi, condução e ônibus podem não ter essa relação de sinônimos entre eles, tá certo? Terceiro exemplo, a taxonomia. Uma relação inumerável de termos organizados de forma hierárquica, visando referenciar um determinado conhecimento em um mesmo contexto, tá certo? Então, a chave aí é essa hierarquia. Então, a taxonomia tem essa característica da hierarquia, tá certo? Vamos ver um exemplo. Tá aí. País, estado, cidade. Tem uma hierarquia. Um está dentro do outro. Um vem primeiro do que o outro. Embaixo tem uma outra proposta.
ciências sociais aplicadas, ciências da informação e biblioteconomia. Há muita controvérsia nesse segundo exemplo, mas vocês entenderam o significado, né? A ideia geral. País, estado, cidade. Dentro de cidade ainda, se eu fosse continuar, bairro, rua, né? Tá bom? Pensando aí no exemplo de taxonomia para você. Quarto exemplo, ou quarto tipo de vocabulário controlado seria o tesauro, tesauros, né? Também consiste em uma relação enumerável de termos, organizado como um dicionário, em uma ordem conhecida e estruturado, de maneira que vários relacionamentos entre palavras possam ser estabelecidos e visualizados. Relacionamento entre palavras. Isso é bem novo, né? Os outros faziam uma ordem hierárquica, por exemplo, a taxonomia. A lista simplesmente relacionava coisas que tinham um significado como, por exemplo, material de consumo. O anel de sinônimo, ele estabelecia uma relação de sinonímia entre determinados termos em um contexto bem específico. Já agora o tesauro, ele pega o que a lista colocou, pega o que o anel colocou, pega também o que a taxonomia colocou e consolida tudo numa coisa só, que é o tesauro. Olha um exemplo de tesauro. Você tem fruta cítrica, depois você tem ali um UF, né? Citrus, um BT, fruta, um NT, cidra, um NT, pocã, mexerica, laranja e tal. UF, BT, NT, são palavras-chave bem específicas que têm um significado dentro de vocabulário controlado e dentro de tesauro. Mas como isso é um pouco mais complexo, e eu quero que essa aula ela fique enxuta, curta e objetiva, não vou tocar nisso hoje, né? Esse used for, narrow term, são coisas que eu vou explicar na nossa próxima aula, tá bom? Mas anote aí, nós vamos chegar lá. Eu vou ter uma aula só sobre tesauro, tá bem? Bom, então, resumindo isso que nós vimos, tá certo? Eu posso perceber o seguinte, de um lado dos vocabulários controlados, eu tenho, para um lado, maior ou menor complexidade. Por exemplo, uma lista, ela é menos complexa do que um tesauro, tá certo? Mas ela tem aplicações, é possível utilizá-la em vários recursos. Aliás, muitos recursos computacionais, muita coisa sofisticada feita na computação, utiliza listas, tá certo? Assim como utiliza também anéis de sinônimos e utilizamos taxonomia, né? Então, várias coisas que você utiliza no seu dia a dia, no seu celular, usam essas três tecnologias, tá certo? Anel de sinônimo, lista e taxonomia. Já os tesauros ficam muito mais restritos à gestão de acervos bibliográficos, né? Bem dentro do domínio da biblioteconomia. Voltando, se de um lado eu tenho menor complexidade, desse mesmo lado da menor complexidade, eu tenho mais ambiguidade, tá certo? Eu tenho mais confusão. Por exemplo, quando eu vou para a lista, eu tenho lá papel, grampo, caneta. É muito ambíguo, né? Ou seja, eu quando falo que isso tudo é material de consumo, eu falo material de consumo, mas um monte de coisa que você não falou também é material de consumo, né? Ou seja, é um termo que ele não é muito específico, ele se perde, ou perdemos informação usando um anel de sinônimo, uma lista, porque ela não é ampla o suficiente. Se ela for ampla, muito ampla, ela já deixa de ser uma lista, ela é uma relação completa, aí perde aquela característica de ser um conjunto de palavras resumido, tá bom? Bem, por outro lado, no outro extremo, de maior complexidade, eu tenho também uma diminuição da ambiguidade, eu ainda tenho um aumento do nível de sinonímia, dos graus de sinônimos entre os termos, tenho uma noção de hierarquia e tem também uma associação entre palavras, onde uma palavra remete à outra, tá certo? Bom, e no centro, com um balanceamento entre o que você quer fazer uma coisa que vai ter maior complexidade ou menor complexidade, você escolhe uma estratégia ou outra, tá certo? Antigamente,
lá em 1980, 90, até ano 2000, a grande parte dos dicionários eletrônicos, dicionários digitais que funcionavam, por exemplo, no Word, em outros aplicativos, eles simplesmente eram baseados em listas. Então, a lista é muito utilizada, e até hoje é utilizada em computação, tá certo? Bom, continuando aqui, agora que a gente discutiu esses conceitos, eu quero propor para vocês uma atividade prática. Então, vamos lá. Primeiro, eu chamei essa atividade de pensando em vocabulários controlados, né? Proponha um vocabulário controlado que possa ser usado no contexto de filmes ou músicas. Você vai ter que pensar em como criar um vocabulário controlado. Cria aí, tá certo? Seja anel de sinônimos, lista, seja taxonomia ou tesauro. Tesauro é melhor você, a não ser que você saiba já, porque a gente já tinha visto isso antes, no começo da disciplina, né? Antes da pandemia. A não ser que você já saiba, fique nos outros três que são mais simples. Proponha lá um vocabulário controlado, tá certo? Bom, prazo para você enviar essa atividade é dia 18/8. Tem bastante tempo para você fazer essa atividade. E você vai enviar pelo SIGA, pelo mesma atividade que você recebeu este material, tá certo? É individual e depois do dia 18 não recebo mais. Lembrando que, conforme explicado na primeira aula, a presença nas aulas da segunda-feira, ela acontece pela participação da aula online ou pela realização da atividade que eu passo na segunda-feira. Segunda-feira passada foi exceção, como foi a primeira, eu não passei a atividade, tá bom? Nas aulas de quarta-feira, a sua presença ela é dada por assistir esse material e realizar a atividade e enviar para o SIGA, certo? Fazendo isso, você tem a sua presença na quarta-feira, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham ficado interessados em discutir a temática e espero que vocês se protejam em casa, se cuidem, cuidem dos seus, recomendem a todos os seus familiares que se previnam contra o Covid e outras doenças, tenham hábitos de higiene ao entrar e sair de casa para vocês não levarem e não trazerem nada ruim para dentro de casa, tá bom? Eu espero ver vocês ao vivo, pessoalmente, em breve. Fiquem com Deus e logo, logo, nós havemos de nos encontrar, tá bom? Até logo. Agora eu vou encerrar aqui. E